causas ocultas do ganho de peso. Olha só isso. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, a razão para a gente ganhar peso nem sempre é tão simples como o raciocínio automático do está comendo demais e gastando de menos. Mas também não precisa ser um mistério absoluto. Por exemplo, você pode saber que tem comido demais e se exercitado de menos. Uma combinação potente que pode gerar resultados nos quilos extras. Mas, às vezes, a causa não é tão óbvia assim. E você pode não estar ciente de muitos outros fatores que podem contribuir para o ganho de peso. Envelhecer traz mudanças fisiológicas que podem afetar o nosso peso. A principal delas é a perda muscular. A partir da meia-idade, a gente perde em torno de 1% da massa muscular por ano, caso não tenha um programa regular de exercícios físicos trabalhados para isso. É importante trabalhar o metabolismo e trabalhar o jeito que trabalhamos a força muscular, aliada a menos calorias. A sua dieta tem consumido apenas menos calorias, ela precisa ser trabalhada de uma forma diferente. O excesso também gera acúmulo de gorduras. Então, como é que a gente vai aproveitar essa mudança de idade para fazer uma mudança também no jeito que a gente estimula o corpo? A gente tem que saber que algumas causas são definitivas para esse tipo de alterações. Primeira delas, o estresse crônico. A maioria das pessoas, ele vai se tornando mais difícil de ser controlado à medida que a gente vai envelhecendo. Se você está constantemente sob estresse, com certeza terá níveis consistentemente mais elevados de hormônio do estresse, o cortisol. A função do cortisol é ajudar o corpo a repor reservas energéticas. Em algumas pessoas, isso pode causar indiretamente o ganho de peso, aumentando o apetite, uma vez que o corpo entende que precisa de mais energia, aumentando assim o armazenamento dessa energia em forma de gordura. Mas principalmente o estresse leva a um comportamento compulsivo, como comer alimentos confortáveis, prazerosos, quando a gente acaba justificando essa ingestão por um merecimento. O problema é que esses alimentos acabam sendo geralmente ricos em açúcar, ou seja, com índice glicêmico alto, bem elevado, que vai acabar forçando o seu pâncreas a liberar mais insulina e muito provavelmente você se aproximará a um quadro de resistência à insulina, que é um estágio de pré-diabetes. Também esses alimentos acabam sendo ricos em gorduras de má qualidade e até de sal. Olha isso. Todos eles prejudiciais à saúde. Outro ponto importante, dormir mal. As mudanças relacionadas à idade afetam a nossa capacidade de dormir bem. Se você tem um sono curto, cronicamente, ou seja, se ele dura menos de 6 horas por noite, isso pode sim afetar os hormônios que regulam o seu apetite. Um sono curto está relacionado a níveis mais elevados de grelina, o hormônio que nos deixa com fome, e níveis mais baixos de leptina, o hormônio que nos diz que estamos saciados. Também existe uma liberação maior de cortisol. Alterações nos hormônios sexuais, outro dado importante para a gente compor essa equação aí. Homens com mais idade apresentam reduções importantes em hormônios sexuais, principalmente na testosterona. E essa testosterona vai estar diretamente ligada ao acúmulo ou não de massa muscular. Percebe como está tudo interligado ali no metabolismo? Outra condição importante, condições subjacentes que a gente chama. O ganho de peso, ele está especialmente, se for ele muito recente, pode sinalizar uma série de problemas de saúde. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca pode apresentar ganho de peso relacionado à retenção de líquidos, como inchaço nos pés, tornozelos, pernas e até barriga. Isso provavelmente vai ser acompanhado de um cansaço estranho e uma falta de ar. Outras condições subjacentes associadas ao ganho de peso incluem o próprio diabetes, certas doenças renais, a apneia do sono, que é aquela pausa que acontece na respiração durante o sono, problemas da tireoide e efeitos colaterais de certos medicamentos. Tomar certos medicamentos regularmente
pode levar sim a ganho de peso. Então essa é uma outra informação importante para vocês reterem aqui nessa oportunidade. Alguns desses medicamentos, como a prednisona, podem fazer com que você retenha líquidos e aumente seu peso gradativamente. Muitos deles afetam substâncias químicas cerebrais que regulam o nosso apetite. Ou seja, acabam deixando você com mais fome do que o esperado, do que seria o normal. Exemplos dessas medicações: antidepressivos como a paroxetina, antihistamínicos que contenham o ingrediente chamado difenidramina, antipsicóticos como a clozapina ou a olanzapina, beta-bloqueadores como atenolol, metoprolol. Algumas causas potenciais de ganho de peso ainda não são bem definidas, bem compreendidas totalmente pela ciência médica atual, mas elas já começam a ser estudadas e começam a fazer parte desse cenário todo aí, para a gente entender algumas formas extras de que o corpo acaba retendo mais peso. Uma possibilidade é a ingestão de um alimento muito pesado, de uma alimentação muito copiosa, muito tarde da noite. Algumas evidências já incluindo inclusive um estudo da Harvard de 2022, mostra que comer muito tarde pode deixar a gente com fome durante o dia, retardar o metabolismo e ainda aumentar a retenção da quantidade de gordura no corpo todo. Outro fator suspeito nesse processo todo de ganho de peso é a população microbiana que vive no intestino, o chamado microbioma. Evidências consideráveis sugerem que esses micróbios todos podem influenciar o apetite, o metabolismo, o açúcar no sangue e ainda o armazenamento de gordura. Várias publicações científicas mostram que os micróbios intestinais de pessoas com obesidade são diferentes daquelas pessoas magras. Mas, atenção, não sabemos se isso faz com que as pessoas desenvolvam obesidade ou se o contrário. Pode ser que as pessoas geneticamente programadas para ganhar peso tenham um determinado microbioma. Ou pode ser que essas pessoas com obesidade comam de uma forma totalmente diferente das pessoas magras e isso sim gere uma alteração importante na flora intestinal. São necessárias mais pesquisas para definir essa relação de causa e efeito nesse conjunto. Tá? Então, o que você precisa fazer, de um modo geral, para reverter todos esses agressores ao seu metabolismo? Melhor maneira de a gente reverter tudo isso é fazer uma rotina de vida equilibrada, tendo uma dieta saudável, equilibrada entre os 3 macros: carboidratos complexos, gorduras insaturadas, que são as gorduras boas em geral, presentes nas frutas, nas castanhas, nos peixes gordurosos, sardinha, salmão, são excelentes fontes, tá? Vegetais ricos em grande quantidade de amido, proteína magra, isso tudo vai estimular o seu metabolismo a ter que correr atrás, vamos dizer assim, de absorver a energia que você está ofertando para ele. Dormir 7 a 8 horas de sono por noite, fora todas as medidas de higiene do sono que a gente sempre fala por aqui, tá? Manter um programa de exercícios regulares, pelo menos 150 minutos de atividade física em intensidade moderada durante a semana. Isso daria ali 20 a 30 minutos diariamente, tá? Incluindo aeróbico e treino de força, pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? E agora que você sabe de tudo isso, aproveita, compartilha com aquele amigo que vai se beneficiar dessas informações e aproveita também, já me segue aqui no perfil.